E aí, tudo bem? Vou baixar aqui para poder te ouvir. Olha, tô tentando Tudo entrar bem? pelo. Tô bem, eu tô tentando entrar pelo meu notebook, mas não consegui. Deu um pau aqui, vai ter que ser pelo celular. Ah, mas muito bom. O importante é você estar aqui com a gente, né? É isso Tudo aí, deixa bem? eu botar o fone aqui. Pera aí, calma aí. Maravilha, a gente espera, a gente espera. Enquanto isso, a galera tá entrando. Já aproveita e já clica ali no aviãozinho, já chama os amigos para essa live que vai ser top. Só me falem se vocês estão ouvindo bem aqui nos comentários, se o áudio tá bacana. Todo mundo me ouvindo? Eu tô te ouvindo perfeitamente, Du. É mesmo? Aham, tá me ouvindo Essa bem? voz linda minha? Edu, primeiro assim, ó, queria te agradecer a sua disponibilidade. Eu sei que a sua vida está uma loucura, que não é fácil cuidar de tudo isso que você cuida, para estar aqui com a gente no Raiz. A gente, eu e o Rondney, quando a gente criou o treinamento Raiz, a gente sempre tem como objetivo, né, trazer pessoas reais que vivem os desafios reais que é atuar com treinamento e desenvolvimento nas organizações. Né? Então a gente gosta de gente que está ali na prática, na vivência, com histórias que possa ajudar todo esse público que está aqui nos seguindo, nos acompanhando. E hoje, em especial, ter você aqui. Eu vou deixar você se apresentar, mas quer dizer que é um privilégio poder ter uma pessoa como você aqui bater esse papo com a gente. Quero começar dizendo assim, ó, quem é o Eduardo? O que o Eduardo faz? Só para a galera entender. E como começou a sua história no 3D? Como é que você chegou até onde você chegou? Eu bem, Thalita. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Você muito gentil me convidando e fazendo toda essa questão de que vai ser sensacional. Eu estou até preocupado, gente, de atender essa expectativa toda da Thalita. Mas, enfim, muito obrigado. Para mim é super legal falar do que eu gosto, do que eu faço, né? Eu, de fato, amo o que eu faço. Educação para mim é causa, não é trabalho, né? É propósito. E isso é muito importante para mim. Já falando sobre mim, respondendo a sua pergunta, eu entrei em treinamento e desenvolvimento ah, por uma multinacional, como eu trabalho hoje, tá? Eu estou no segmento de telecom há 25 anos, tá? E eu não imaginava que eu iria trabalhar com treinamento e desenvolvimento. Eu sou publicitário formado, atuei durante 8 anos na área de planejamento comercial, né, de vendas, operações e planejamento. Depois eu fui para o marketing, que é onde eu queria seguir carreira, né? Minha ideia era seguir carreira em marketing. E durante toda essa trajetória, né, na área de planejamento comercial e na área de marketing, eu sempre tinha ali vários projetos onde eu trazia o pessoal de treinamento, né, eu como cliente interno, trazendo o pessoal de treinamento para fazer os projetos junto comigo, porque eu sempre acreditei que não adianta você lançar um produto se você não vender esse produto primeiro para os vendedores. Não adianta você lançar um processo se as pessoas que vão atuar no processo tiverem domínio e acreditarem nesse processo. Então, eu sempre achei que a educação, a capacitação, o treinamento foi muito fundamental para qualquer resultado que você precisa ter E de acho que o Du educação. travou. Oi? Alô? Estão me ouvindo? Voltou, Du? Voltou? Desculpa, acho que a Voltou. rede aqui está um pouquinho ruim. Imagina. Então, eu estava falando que eu sempre tive essa parceria com a área de treinamento e desenvolvimento, até que surgiu uma oportunidade de fazer uma mudança na minha carreira, na minha vida, né? Eu estava em Belo Horizonte, vocês já devem ter percebido o meu sotaque mineirinho, né? Eu sou de Minas mesmo, e eu trabalhava em BH, morava em BH, e recebi um convite para mudar de cidade, de estado e de área e de empresa, né? Eu sairia do marketing, viria para São Paulo,
e passaria a trabalhar no RH em treinamento e desenvolvimento. E deu frio na barriga, mas eu fiz a escolha certa. Logo depois percebi que fiz a escolha certa, porque aí eu me apaixonei completamente. Eu já achava que era importante, e aí eu comecei a perceber que é muito mais do que importante, é necessário. E a educação, em todos os sentidos, não só acadêmica, não só corporativa, mas principalmente acadêmica, ela transforma a vida de pessoas, ela traz resultado pessoal, profissional. Então, há 15 anos, eu venho atuando com educação corporativa, eu andei aí assumindo outras áreas nesse percurso e nessa jornada no RH. Eu também trabalhei com comunicação interna e também com desenvolvimento organizacional. Estou, esses 15 anos de educação corporativa, atuando na Claro, tá? 25 anos em telecom. Eu estava na concorrência durante 10 anos e estou há 15 anos aqui na Claro. Muito feliz de poder compartilhar, trocar com vocês aqui algumas ideias e aprendizados que eu tive aí e que estou tendo com a educação corporativa, Thalita. E eu sei que você entende pra caramba, porque a gente já bateu um papo e aí eu fui conversar com a Thalita para entender o que ela andava fazendo ali em treinamento e desenvolvimento. E essa menina me deu um show, gente. Olha, muito bacana. Parabéns, Thalita. Imagina, foi um papo super legal. Agora, Du, para as pessoas entenderem um pouquinho isso, porque você fala assim, não, eu estou trabalhando na Claro. As pessoas não fazem ideia, porque eu também fiquei extremamente impressionada com a quantidade de pessoas que hoje você tem que treinar. Como é que funciona hoje a sua estrutura da Claro? E conta para a galera que está assistindo assim, ó, quantas pessoas é sua responsabilidade treinar hoje dentro da Claro? Então, vamos falar um pouquinho da Claro, que aí eu acho que dá para todo mundo entender esse contexto aí. Claro faz parte, né, de uma empresa multinacional mexicana, tá? Que se chama América Móvel, que atua em toda a América, América do Sul, Central e América do Norte, Estados Unidos, e também na Europa, tá? A nossa organização, ela trabalha com soluções de telecomunicações e soluções digitais de TI. É um grupo muito grande, atua aí nesses países, como eu comentei. E aqui no Brasil, a gente tem um público de colaboradores próprios de quase 40 mil. Tá? Não são só colaboradores da Claro, essa marca que vocês conhecem. A gente tem mais outras 3 empresas no grupo, que é a Hits, que é uma empresa de serviços de TI, a Brasil Center, que é uma empresa de call center, tá? Com quase 9 mil colaboradores, e temos a Música, que é uma empresa de conteúdo. Então, quando eu falo de educação, para as empresas do grupo no Brasil. Acho que tá ruim a rede. Estão me ouvindo? Estou te ouvindo, tá tranquilo, Tá bom, Du. legal. Então, esses colaboradores, a gente tem uma diversidade grande nesses 40 mil colaboradores, porque eu treino desde ali, a nossa responsabilidade de capacitação é desde vendedor de loja, técnico de campo, aquele técnico que vai na sua casa instalar ali os equipamentos, até astrônomos, né? A gente tem vários satélites, né, no espaço e a gente tem equipes que cuidam, monitoram esses satélites. Então, estou dando assim exemplos de diversidade e aí por aí a gente tem N outros perfis, cargos de pessoas dos mais variados. A gente está estruturado, Thalita, como uma área de educação corporativa que olha para todas as estratégias de capacitação do grupo, mas a gente tem equipes de treinamento direcionados para as áreas de negócio. Então, por exemplo, a gente tem uma gerência de treinamento comercial que manda muito bem, que cuida do treinamento comercial, né, do pessoal de lojas, de agente autorizado. A gente também tem uma equipe que cuida de treinamento dos técnicos de campo. Então, basicamente, tudo que é processo de
manutenção, instalação de equipamentos, essa equipe cuida desse treinamento e a gente, enquanto educação corporativa, troca muito com essas equipes, tem uma governança de todas as políticas relacionadas à educação, a treinamento e desenvolvimento, e também fazemos entregas importantes como treinamento de liderança, né? Toda a capacitação de toda a liderança do grupo é nossa, a capacitação institucional, então tudo que tem a ver com treinamento obrigatório, legal, código de ética, LGPD, esses temas que são mais cross, mais transacional, né, que atende a todas as áreas e cargos, a gente também atua, e projetos especiais que têm a ver com cultura, com transformação da organização. Então, a gente está à frente de todos os projetos, basicamente, de mudanças ou de adoção de equipamentos. A gente tem também um pilar que é de treinamento técnico contratual. Então, tudo que a Claro contratou da Ericsson ou da Huawei, por exemplo, uma tecnologia nova, vamos dizer 5G. Então, temos que capacitar equipes tanto de engenharia quanto equipes de operações técnicas nessas tecnologias, nos equipamentos que essas tecnologias trazem. Então, a gente atua com essa diversidade de temas de treinamento, além de também trazer treinamentos de soft skills. O que são esses treinamentos de soft skills? Treinamentos relacionados a comportamentos, a habilidades que são importantes para o desempenho da função e até também para a vida, tá? A gente tem títulos e treinamentos de empatia, saúde emocional, inteligência emocional, comunicação e por aí vai. Então, é bastante diversa o nosso Exatamente desafio. isso que o Rodney acabou de responder. Assim, ele tá abismado com a quantidade de diversidade que tem aí dentro da sua estrutura, né? Porque não é só treinar 40 mil pessoas, é treinar 40 mil pessoas diferentes, né? Com diferentes necessidades, com diferenças de estratégia, de atuação. E aí, dentro de todo esse cenário que tu falou para a gente agora, Eduardo, e aí convido também as pessoas que estão aí participando com a gente, pode mandar as perguntas aqui também para o Eduardo nos comentários que a gente faz, mas quando você olha para a estrutura da Claro hoje aí, qual que é o seu maior desafio estratégico que você tem aí hoje, dentro desse cenário que você atua? Thalita, essa é uma ótima pergunta. Atualmente, não só para Claro, mas eu acredito que para todo o mercado, para todas as áreas de treinamento, de educação corporativa, universidades corporativas, a gente tem um desafio gigante que é criar programas, capacitar equipes nos skills digitais, né? Nos skills que estão relacionados a essa transformação digital que o mundo está vivendo, né? Então, tudo isso que a gente está vivendo de digitalização de processos, eu falo que transformação digital não é sobre tecnologia, muita gente associa a tecnologia. É sobre um mindset, é a forma como você produtiza, como você cria produtos, entrega serviços para o cliente, tem a ver com experiência do cliente, tem a ver com entender a jornada do cliente. Então, esse é o grande desafio que a gente vivencia hoje, porque há uma escassez de profissionais com esses skills no mercado. Então, profissionais que a gente chama de techs, né, com competências, com skills techs, né, para atuar com dados, com Big Data, com DevOps, com umas palavrinhas aí em inglês e umas palavrinhas difíceis aí, que são palavrinhas novas. O mercado tá procurando muito isso. Então, como a gente, às vezes, é muito difícil achar no mercado também, a gente precisa criar programas para dentro de casa para capacitar nossas pessoas nessas skills, para que elas comecem também a atuar diante desses desafios. Isso é um desafio muito importante que a gente está tendo. O outro desafio que a gente acabou passando mais fortemente no ano passado foi a questão do trabalho remoto, né? A gente está no segundo ano aí de pandemia, ainda estamos nela, mas no ano passado foi um desafio gigante a gente ensinar, capacitar líderes a liderar equipes remotas, né?
liderar equipes. Tinha líder que nunca tinha liderado uma equipe remotamente, que nunca tinha trabalhado em casa, em home office. Eu sou um desses gestores, desses líderes. Eu nunca tinha gerenciado equipes remotamente, né? Então, isso foi um desafio para a gente, mas mais do que isso, com o Covid, com a pandemia, teve um desafio gigantesco que era humanizar a relação dos líderes e as relações entre equipes, mesmo estando distantes, mesmo estando num cenário de medo, de insegurança, de preocupação, que é o cenário que a gente vivenciou aí no primeiro ano da pandemia. Agora a gente está um pouco mais, as coisas estão começando a voltar ao normal, mas isso foi um desafio gigante. As áreas de educação corporativa trabalharam muito fortemente. A gente, na Claro, tivemos aí um trabalho muito grande de poder criar soluções que trouxessem para o líder essa capacidade, essa habilidade de ter empatia, inteligência emocional para saber lidar com aquele momento de crise, comunicação e também trazer aí dicas de como trabalhar remotamente, sendo produtivo, exercendo o seu papel de profissional, pai, de mãe, de filho, tudo ao mesmo tempo, no mesmo espaço, que é o que todo mundo acabou vivenciando e ainda está vivenciando. Então, esse foi um desafio muito gigante para a gente, né? E trazer essa visão para o líder de humanização. E um outro desafio, falando aí dos desafios atuais, que foi sua pergunta, é sempre a questão do engajamento das pessoas nos treinamentos. Isso já foi, ainda vai continuar sendo um desafio para qualquer área de treinamento e desenvolvimento. Isso tem se tornado mais difícil porque a competição por audiência é muito grande, né? Você sabe que todo mundo está conectado o tempo inteiro. Imagina em casa, que você está com seu filho do lado, com pet, com cachorro, enfim, com WhatsApp, com e-mail, com Teams, com Zoom. Então, você ter a atenção do colaborador ou do aluno nos seus treinamentos torna-se algo muito difícil, e ter o engajamento das pessoas nos seus programas é realmente algo que a gente preocupa muito e a gente tem lançado mão de estratégias importantes para conseguir esse engajamento. Batemos cabeça no começo, vimos alguns caminhos muito bacanas que a gente está usando bastante e estamos aprendendo a cada dia, que cada dia mais a gente enxerga uma ferramenta nova, enxerga uma técnica nova para garantir esse engajamento. Não, e é sensacional você trazer isso, porque estava falando recentemente num bench que me pediram exatamente isso, porque o engajamento é sempre um desafio, né? Porque além de tudo isso que você está dizendo, dessa concorrência, a gente ainda depois está competindo com o Netflix, depois do horário, porque ele pode fazer o treinamento, ele não quer, com o Instagram, né? E a forma também com que as pessoas gostam de consumir o conteúdo para engajar também tem modificado muito. Então, fazendo um paralelo, sei lá, de 5, 10 anos atrás, onde a gente colocava um vídeo, né, num treinamento de meia hora, as pessoas tinham engajamento. Hoje em dia, quando a pessoa olha um vídeo de meia hora, ele fala, meu Deus, ele não tem paciência para esperar 30 segundos lá da propaganda do YouTube e você me colocou num vídeo de 30 minutos, então a gente vem reduzindo, né? De 30 foi para 15 também agora já é muito, porque hoje em dia as pessoas consomem stories que é 15 segundos. Então, como é que a gente de treinamento consegue melhorar? Porque, né, você falou um pouco agora da questão da tecnologia, e eu concordo que a tecnologia ela não é a solução, ela é um meio para que as coisas aconteçam, mas também não adianta nada você ter uma super plataforma, uma super ferramenta, se os conteúdos não estão engajando, porque no final das contas ele não consome a plataforma, ele consome os conteúdos, né? A plataforma é só uma forma de captar a atenção e chamar eles para dentro. Então, acho que isso também é um super desafio. E o Rodney fez uma pergunta, eu vou até chegar mais para frente, que eu sou míope, né? Ele falou o seguinte, ó, Du, como o Covid impactou o dia a dia de vocês em T&D? Imagino que houve ganhos e perdas no processo. Você já falou um pouquinho, né? Mas pensando na área como um todo, como que foi isso?
Quem que fez a pergunta? O Rodney. Fala, Edu, prazer, Esse cara, cara tudo aqui bom? derrubou tudo. Tudo bem, temos outro convidado agora, que bom. Eu vou Quanto deixar ele mais fazer a melhor. pergunta ao vivo para você. Não, Invadir, vamos, invadir a live. sem problemas. Vamos só combinar uma coisa, Thalita. Como está um pouco oscilante aqui a minha rede, se por acaso eu cair, me manda o convite de novo para acessar, Fechou, porque fechou, demorou um fechou. pouquinho para eu mandar ali a solicitação de entrar de novo, tá? Mas vamos lá. Beleza, fechou. Pô, olha que honra poder fazer a pergunta ao vivo aqui de Sopetão. Eu tava tranquilo, só escrevendo no chat. Oi, Edu. Bom, primeiro, né, obrigado aí de você ter disponibilidade de estar com a gente aqui nesse nosso canal aqui para bater esse papo de T&D. E uma questão que sempre me vem à mente é o seguinte, né? O Covid está longe de ser uma coisa positiva, assim como sociedade, né? Algo que realmente traz. Mas é fato que acelerou uma série de questões especificamente tecnológicas, né, dentro das empresas e até no modelo de trabalho. Então, por isso que eu sempre entendo que o Covid, nessa perspectiva, algumas coisas foi prejudicado, mas outras coisas ajudou a dar um boom, dar uma acelerada. Na questão de treinamento para vocês, você falou um pouquinho, né? 40 mil pessoas, um público diverso, não só de posicionamento, cargos, mas de funções também. Um balanço, assim, o que você diria que dentro desse contexto, o que melhorou, né? O que vocês conseguiram acelerar, fazer com mais afinco, né? Porque pela possibilidade do digital, mas o que também que dificultou, né, do seu lado? Ótima pergunta. Gosto muito dessa pergunta, que isso foi uma reflexão muito importante que eu e meu time fizemos, né? É, O Covid, apesar de toda essa carga difícil que a gente tem, né, uma crise sanitária, a gente sabe que a gente perdeu várias vidas e tudo e tal. Teve um outro lado que ele acelerou e mostrou para a gente algumas coisas importantes. Vamos falar do lado profissional aqui, tá? Algumas crenças que a gente tinha e que eram limitantes caíram por terra. Então, aquela pessoa que não acreditava na capacidade e na eficácia do digital, do treinamento à distância, ela quebrou a cara, porque, obviamente, tivemos experiências ruins de treinamentos à distância, isso aconteceu, né? Não é simplesmente pegar o que você fazia no presencial e trazer para o online. Não cometam esse erro, gente. Não dá para fazer isso, porque é outro estímulo, é outro meio, tem que ter outras ferramentas sendo utilizadas, as dinâmicas têm que ser adequadas, mas eu acho que a gente acabou, as pessoas acabaram dando mais crédito, tá? Quem era mais resistente. E eu vou te falar que para a gente, na Claro, a gente teve meio que, a nossa área de educação corporativa, a gente teve meio que se reinventar com isso, Uhum. sabe? A gente já vinha pensando e trabalhando uma questão de mudar o nosso modelo de capacitação para um modelo centrado no aluno. Eu tinha feito um curso de Design Thinking muito bacana no ano anterior à pandemia, e isso tinha me... Na hora que eu fiz o curso, todos os insights que eu tinha era para educação, para educação, para educação. Mesmo sendo um curso que o discurso era muito para produto, projeto e tal. Eu falei, cara, a gente pode trazer isso de forma muito efetiva para a educação corporativa. E a gente discutiu muito isso, e a gente, por exemplo, no ano passado, o nosso programa de desenvolvimento da liderança, ele foi todo pautado por um diagnóstico em Design Thinking, onde a gente usou mapa de empatia, onde a gente usou técnicas de entender a jornada do líder, suas dores e como ele enxergava treinamento no dia a dia dele, e a partir disso trazer soluções centradas no líder nesse caso, e a gente criou aí um modelinho nosso, né, by Educação Corporativa, claro, que ele é totalmente centrado na experiência do aluno, onde ele precisa entender que aquilo faz sentido para o dia a dia, ele precisa curtir a jornada, que aí a gente pega a parte emocional, e ele precisa entender o progresso dele nessa jornada, e ele precisa se sociabilizar, ele precisa ter
a questão da conexão, mesmo sendo à distância. Então, a gente começou a sair desesperado procurando que ferramentas a gente conseguiria trazer para a nossa experiência EAD, a experiência ensino à distância, e que conectasse as pessoas. E a gente descobriu ferramentas muito legais. A gente falou com um monte de consultorias, falamos com colegas nossos de outras empresas que estavam passando pelo mesmo. E eu vou te dizer um negócio, eu vou falar em números, né? O que isso trouxe para a gente, mesmo com o contexto de Covid, né, de pandemia, de trabalho remoto. Só em liderança, a gente aumentou em 567% a realização de treinamento, conclusões de treinamentos no programa de liderança. Foi um programa redondo, lindo. Eu tenho pessoas da minha equipe aqui participando, equipe maravilhosa. Foi um sucesso, eu me orgulho demais de falar desse case. A gente também teve, em geral, tá? Áreas que jamais... Caí? Voltou, Du. Opa. Vai me avisando, gente. Áreas... É tipo série do Netflix, né? A hora que vai entrar naquele tema, aí cena dos próximos capítulos. Tipo isso. Gente, mas 500%. É muita coisa. É um baita número. E aí acho que ele meio que respondeu também a pergunta da Audrey agora, né? Quando ela pergunta o que vocês apresentam no treinamento, como é o conteúdo, né? Acho que eles têm esse foco muito grande na experiência mesmo, trazendo UX, né? A gente chegou a falar disso uma época, né, de personalizar a jornada, olhar para o público, fazer personas, né? Que eu acho que é um pouco disso também, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Aproveita e vai chamando ele aí de novo. Legal ouvir do Eduardo, porque é o seguinte, às vezes a gente, né, imagina que uma Claro tem 40 mil colaboradores, então vai sair um monte de coisa de prateleira lá e vai mandar para todo mundo e tá feita, né? Enfim, tem verba, etc. para isso. E aí você vê a preocupação deles em, não, peraí, vamos fazer um estudo aqui, vamos utilizar das ferramentas que o mercado proporciona, né, para que a gente realmente entenda, né, da melhor maneira possível as pessoas que estão do outro lado, né? Independente se são 10 ou se são 40 mil, vamos entender essas pessoas e ver um pouquinho como é que elas estão atuando. Tá falando aqui, Edu, cara, que eu achei demais, assim, o fato de você comentar sobre utilizar essa experiência do Design Thinking para olhar para as pessoas, porque vendo no contexto de fora, 40 mil colaboradores, claro, deve ter dinheiro, põe um monte de coisa de prateleira lá e põe para rodar. Mas não, vocês fizeram o contrário. Peraí, vamos olhar para as pessoas, vamos entender o que elas estão buscando. E aí sim a gente, em cima disso, entende a tecnologia, o caminho que a gente vai utilizar para poder alcançar essas pessoas, né, cara? Muito legal ouvir isso. E isso não é novo, né? O Roberto Freire já falava que a gente precisa trazer o objeto de estudo para o aluno, para próximo do aluno. Isso significa personalizar, isso significa trazer a experiência de aprendizagem baseado nas dores, na jornada do aluno. Então, isso tem feito diferença nos nossos programas, né? Eu vou dar um exemplo de um programa que a gente está tendo bastante sucesso, que é o programa do Novo Líder. O programa do Novo Líder, um líder foi promovido ou contratado do mercado, ele precisa entender como é que é ser um líder na Claro. Não só em termos de competência de liderança. Eu estou falando de assim, olha, quais são as políticas de gestão de pessoas na Claro? Como é que você contrata? Como é que você promove? Como é que você retém? Como é que você... qual é a jornada do colaborador e como o líder precisa atuar nessa jornada? Então, teoricamente, ele é um treinamento obrigatório para cada líder, né? E um caminho normal seria fazer uma trilha, e aí eu estou mudando o mindset de trilha para jornada, porque trilha parece um caminho
que você tem que somar e vai chegar ali. Mas hoje a gente é não linear. O aluno nosso é não linear. Ele gosta de coisa não linear. Ele quer aprender a matéria B primeiro, antes da A, ou a C, ou a D. Ter essa liberdade é super importante. Então, o nosso novo líder hoje, no nosso programa, ele escolhe qual programa, qual tema ele quer priorizar. Porque, às vezes, o tema que está ali na sequência já é um tema que, para ele, não é prioridade. Ele quer aprender mais sobre, sei lá, dar feedback, porque ele é um novo líder, acabou de se tornar um líder. Então, ele prioriza o feedback. E toda essa construção dessa trilha não linear, focada no aluno, ela foi feita numa co-construção com o próprio novo líder. Então, todo o programa nosso, a gente não compra de prateleira, jamais. Todo o programa nosso, a gente não faz a gente mesmo. A educação corporativa acha que esse problema, o tema A, B, C, D é esse aí, pronto. Não, a gente faz isso junto com o público-alvo. E isso é fundamental, porque aí você ganha muito tempo, tá? Sem esse diagnóstico padrãozinho, vamos fazer umas 3, 4 entrevistas. Entendemos agora a necessidade, vamos pegar aqui competências de liderança e fazer o treinamento. Não. A gente desenvolve toda a questão de entender a jornada desse público, conversar com ele quais são as dores, qual é a dor de um novo líder. Você acabou de ser promovido para líder. E aí, o que você sente? Quais são suas ansiedades? O que está pegando? Né? O que você gostaria de aprender primeiro? De que forma? Online? À distância? Síncrono? Assíncrono? Enfim, isso sendo construído pelo próprio público, gente, não tem como errar. Primeiro que você já traz o engajamento de cara, já no diagnóstico. E segundo, porque você traz ele muito aderente à necessidade, entendeu? Ô, Du, vou te fazer uma pergunta. Diga. Na sua percepção, você acredita que o fato de você ter feito esse curso de UX e trazer as metodologias para a prática do T&D fez uma virada diferente na forma como vocês atuavam dentro do treinamento? Olha, Você indica esse curso para a galera que está assistindo a gente? Super indico, pessoal, façam, estudem. A gente de educação corporativa, de treinamento e desenvolvimento, a gente precisa entender que é lifelong learning na veia para a gente. O que te trouxe até aqui não necessariamente vai te levar lá adiante. A gente tem que aprender sobre o UX design, a gente tem que aprender ferramentas de design thinking, sim, porque isso tem tudo a ver com a forma como a gente está consumindo produtos hoje. Então, Thalita, você disse sobre redes sociais, sobre stories, TikTok, enfim. Essa é a forma como as pessoas estão consumindo informação. Se as áreas de treinamento e desenvolvimento continuam fazendo treinamento de 8 horas, né? E pior, ainda fazendo isso à distância, no Teams, no Zoom, cara, não tem como, a pessoa não vai assimilar aquilo. Então, a gente precisa entender como é que a gente cria soluções, produtos de educação que estejam mais adequados para essa nova forma de consumo, de aprendizado. Eu aprendo um monte de coisa no YouTube, eu aprendo um monte de coisa no Pinterest. Então, assim, não basta ser bom também, tem que parecer ser bom. Então, às vezes, você pode ter um negócio super legal, mas você não trouxe design, não trouxe uma identidade visual bacana, estimulante, moderna, atualizada, as pessoas podem não se engajar naquilo, né? As pessoas gostam de produzir conteúdos, as pessoas têm o conteúdo, não é a gente que tem o conteúdo. Nosso trabalho é ser curador e não produtor de conteúdo. O que a gente tem que fazer é tirar das pessoas. Mais pessoas pensando, produzindo junto, é melhor do que um facilitador, um professor falando, entendeu? Então, são coisas que, voltando à sua pergunta, que eu dou a volta lá no mundo, eu me empolgo. Tô adorando, Voltando à sua pergunta, eu não sei se o meu curso foi a chave de sucesso desses números aqui que eu mostrei para você, mas talvez tenha sido um pontapé interessante e eu associo e responsabilizo e trago mais a questão de uma equipe que trabalha comigo que
super abraçou essa questão de fazer um modelo centrado no aluno, na experiência do aluno. O time se desdobrou, a gente trabalhava horas até tarde para trazer uma solução no momento de pandemia, que fosse legal para todo mundo, que entretesse as pessoas, porque as pessoas estavam recebendo notícias muito difíceis na TV. Voltando à história da audiência, você tem que trazer algo que seja legal, que faça o cara falar assim, opa, peraí, isso aqui vale a pena eu ver, o que é isso aqui? Entendeu? Mas é isso, acho que é um trabalho em conjunto, uma equipe multidisciplinar, a gente trouxe outras pessoas para trabalhar, discutir com a gente treinamento, não só a gente que é especializado nisso, mas principalmente trazer o público-alvo para discutir com a gente, para desenhar com a gente. Aí, Edu, se me permite a pergunta, eu não sei o quão complexa ela é de ser respondida, mas uma coisa que eu vejo muito nos dias de hoje é as pessoas preocupadas com velocidade, em todas as formas. E eu imagino que vocês aí devem ter uma demanda incrível, né, vindo da organização para vocês como treinamento, e aí vocês precisam fazer essa entrega com velocidade. Como que vocês fazem esse mapeamento de tal forma que ele, igual você falou, não é uma ou duas conversas só para poder falar que eu entendi a persona do outro lado, ele tem que ter uma profundidade, mas do outro lado ele também precisa ter uma certa velocidade, porque você ainda precisa trabalhar, né, para curar aquele conteúdo, produzir e entregar. Como que é essa dinâmica aí? Você falou que tem um time show de bola que atua com você, mas além das pessoas, você tem algum passo a passo, algum processo assim que vocês acabam utilizando? Sim, é excelente sua pergunta, porque a gente teve que aprender isso na marra, né? Por isso que eu estou perguntando, estou tentando pegar aqui com quem já fez. Ó. Isso é novo para a gente. E o que a gente acabou fazendo foi o seguinte, a primeira experiência nossa não teve como fugir. A gente contratou uma consultoria especializada em Design Thinking. Nós não contratamos uma consultoria de educação, que é o caminho normal que a gente fazia. Então, o que a gente fez? A gente contratou uma consultoria, eu posso até falar o nome dela aqui, a MJV, que é uma consultoria muito especializada em processos. Eles atuam muito com áreas de tecnologia da informação, de marketing, tudo. E a gente trouxe eles para um desafio que para eles foi novo também. Eles nunca tinham feito um projeto para educação corporativa. E a gente aprendeu com eles quais ferramentas se utilizavam, como é que era todo o processo. Então, a gente foi colando neles ali, fazendo juntos. E, após isso, a gente começou a adotar alguma dessas ferramentas para o nosso próprio trabalho. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. O mapa de empatia é uma ferramenta simples e que traz uma visão fiel da centralização do usuário, do aluno, tá? O mapa de empatia, você vai ter que fazer um exercício junto com o seu público-alvo do que ele vê, do que ele pensa, de como ele reage. Você vai trazendo todas essas questões para você usar o óculos, né? O olhar do cliente, o olhar do aluno. Então, mapa de empatia é uma coisa super bacana. A gente também faz entrevistas quali e quanti, e isso é rápido, porque você acaba trazendo, hoje com tecnologia, você tem o Forms, você tem N ferramentas aí que você consegue soltar um questionário rápido para todo mundo, trabalha ali um engajamento para que respondam, não pode ser extenso, tem que ser rápido, lembra do rápido, né, da coisa objetiva. Então, a gente faz muito isso. Aí a gente continua com as entrevistas com uma amostragem, as entrevistas, né, one-to-one, né, one-on-one, para a gente entender um pouco mais qualitativamente as questões. E aí a gente trabalha muito também a questão de ideação, a partir desse mergulho, de um desenho de uma jornada. A gente desenha a jornadinha mesmo. Nosso treinamento é para pessoas que trabalham diretamente com projetos com impacto no cliente. A gente tem um programa que a gente criou que chama CCXC, Certificação em Customer Experience, claro. Programa nota 1000, gente, super orgulhoso desse programa, que é um programa muito bacana. E vamos pegar o exemplo. Para a gente desenhar um programa que fosse interessante para essas pessoas que são analistas, especialistas, diretores, gerentes que atuam em processos
de relacionamento com o cliente, a gente teve que buscar essa turma e ajudar a gente a desenhar, criar personas mesmo, né? Desenhar personas. Quais são as personas, essas personas que a gente vai ensinar Customer Experience? Olha que louco. É a gente usando a técnica de Customer Experience para criar um programa de Customer Experience. E claro que tem que ser assim, porque senão seria hipócrita da nossa parte ensinar Customer Experience sem usar, na prática, ferramentas de Customer Experience, entendeu? Então, em relação ao tempo, quando você começa a fazer isso com mais frequência, você começa a encurtar, porque você já vai ficando mais treinado, você já vai ficando mais, vamos dizer, safo naquilo, sabe? E aí você acaba usando, às vezes, não todas as ferramentas que você usou no projeto, mas algumas. Aí você vai adequando de acordo com o feeling, de acordo com o contexto daquele público, tá? Não, e o que eu acho legal disso aí, pelo que você está falando, é que daí as próprias pessoas também, imagino nas vezes subsequentes que você vai pedir apoio para elas ajudarem na criação disso aí, elas sabem que quando elas participarem, elas vão ter uma entrega muito mais aderente com aquilo que elas precisam. Então, eu imagino que, assim, no médio e longo prazo, o engajamento das próprias pessoas que colaboram com a área de treinamento começa a ficar cada vez maior, né? Ou estou enganado? Fica maior e eu vou te dar números, tá? Porque eu gosto de Adoro a falar de números. numerologia, Edu. Manda aí, vai. Gente, eu sou de RH e RH também tem que gostar de números. Com Vamos lá, estamos certeza. fazendo exercício. O que acontece? Falando especificamente desse projeto de certificação em Customer Experience, para trazer a resposta para o que você disse, vou usar esse exemplo, tá? A resposta do que você me perguntou. A certificação em Customer Experience, ela era 98% presencial, 2% online, digital, tá? No meio, aí veio a pandemia, a gente estava na nossa turma 4 de certificação em Customer Experience, e pegou a turma exatamente no meio. Metade dessa turma foi 100% presencial e a outra metade a gente teve que fazer digital. A gente tinha uma escolha, ou a gente esperava a pandemia passar, que a gente nunca ia saber quando ia terminar, ou a gente fazia um trabalho de migrar esse modelo para 100% digital. O que a gente fez? Pegamos os alunos e ex-alunos e falamos, gente, como é que a gente vai transformar isso de uma forma que não haja perdas? Obviamente tiveram uma série de questões de, será isso? A gente vai perder um pouco da troca no presencial, a gente acabava trabalhando melhor em grupo. Enfim, tivemos aí as dores, as incertezas, mas a gente fez todo um trabalho de design thinking também, onde a gente identificou, fez jornada, fez ideação, trabalhou as dores. E aí, vou trazer números para você. A gente tinha uma média de 86%, se eu não me engano, 92% de certificação nas turmas presenciais e a gente chegou a 99% no digital. É sério. Então, assim, o que eu acho que... o que a gente fez diferente? A gente ouviu melhor o nosso público-alvo, sabe? Então, os resultados vêm pelos números. É um programa que está cada vez mais concorrido. As pessoas querem fazer a certificação em Customer Experience. E é muito legal você trazer essa bandeira aí, Edu, porque eu e o Rondinei aqui, a gente tem até vários posts, chegamos a fazer lives sobre esse assunto, da importância de você conhecer seu público para poder levar para ele a melhor estratégia de treinamento, né? Porque nem sempre o treinamento é para todo mundo. Então, essa questão de personalização é muito importante. Ainda mais para você, que já contou para a gente que tem 40 mil colaboradores com uma diversidade absurda. Se você fizer da mesma forma para todo mundo, provavelmente você não vai ter um engajamento de 99%. Então, conhecer, ouvir, para poder melhorar a experiência para o aluno é fundamental, né? E aí já vou amarrar mais uma pergunta. Vamos lá. Como é que vocês fazem para garantir a disseminação de conteúdo para esse mundo de gente? Vocês têm alguma estratégia? Vocês fazem algum tipo de controle, de acompanhamento para garantir o engajamento e a adesão deles? Essa é uma pergunta muito boa. Eu preciso dizer para vocês que nem tudo é perfeito. A gente tem vários gaps, várias oportunidades, tá?
eu estou falando aqui de cases de sucesso, de coisas bacanas, mas a gente também enfrenta, obviamente, dificuldades. Nem todo treinamento tem o sucesso que merecia ter, porque às vezes nem todo mundo adere àquele treinamento. Eu vou ser bem sincero, Thalita, tem treinamentos que tem que ser obrigatórios e eles são dados como obrigatórios, e aí não tem jeito, você tem que trabalhar na raça mesmo. Cara, você tem que fazer esse treinamento. Vou dar um exemplo, o treinamento de compliance. Meu, não dá para você falar assim, olha, por favor, faça lá. Não, você tem que fazer. É obrigatório. Então, a questão do engajamento para os treinamentos obrigatórios é no forceps mesmo, não tem jeito. Infelizmente, gente, meu sonho é a gente não ter esse nome obrigatórios, porque eu acho que isso é contra a autonomia, contra a questão aí que eu até usei aqui o Paulo Freire, e eu acho que essa questão de você dar autonomia para o aluno é super importante. À medida que você obriga, não é autonomia. Mas a gente sabe que tem leis, tem normas que a gente precisa ter certificações para a empresa seguir adiante. Outros projetos, outros programas, eu sempre acredito nessa questão de fazer valer o seu programa. Marketing do programa, isso é super importante. Hoje mesmo eu estava conversando sobre isso, eu acho que a gente não vende tanto quanto a gente deveria vender os programas que temos. São programas muito bons, com números muito bons. Eu tenho 600 mil conclusões em treinamento ano, é um número muito consistente, tá? A gente teve adesão de áreas que não faziam adesão a treinamento nenhum que a gente oferecia, e essas áreas hoje já demandam treinamentos para a gente, já querem fazer coisas com a gente, mas ainda há uma longa trilha a percorrer. A gente tem trabalhado muito com o aluno, como eu disse, para trazer engajamento, com as BPs, com as business partners, né, as consultoras internas de RH, elas são fundamentais para conseguir nos ajudar a estar ali na ponta. São elas que falam com os clientes que estão ali atendendo, entendendo o que está acontecendo, porque às vezes você está lançando um puta programa, desculpa a palavra, um programa massa pra caramba, mas os caras estão ali fazendo uma campanha de venda gigantesca. O cara não vai ter tempo para fazer esse programa. Então, essa visão é muito importante da business partner, né? E, mais do que tudo, patrocínio da liderança. Sem patrocínio, não tem resultado. O líder precisa entender, enxergar valor nesses programas para que a gente consiga mais adesão. Então, o que a gente tem feito muito, uma dica para vocês que estão nos assistindo, faça uma versão pocket antes para os líderes. Então, você vai lançar um produto de educação, sei lá, para especialistas em satélites. Reúna os líderes que cuidam das áreas de satélite, os stakeholders ali, pensando em liderança também, e apresente para eles o que é esse programa. Né? Faça uma versão mini, pocket, e aí eles vão dar valor a isso e eles vão se sentir ainda mais respeitados também, porque você fez a questão de apresentar para eles primeiro, que você pediu ali todo o engajamento. Então, isso faz toda a diferença. Programa de liderança sem apoio da alta liderança não funciona. Programa de capacitação em vendas sem apoio dos diretores de vendas não funciona. Então, chamar a liderança para vir junto é fundamental. Não, e faz todo sentido, né? Porque no final do dia são essas pessoas que também demandam a área de treinamento para poder apoiar ali no desenvolvimento dos colaboradores, né? Então, a gente brinca às vezes, né? Aqui no Treinamento Raiz já fizemos umas piadinhas, pô, aqui não é pastelaria, aqui é treinamento de desenvolvimento. Então, não adianta só pedir, né? Então, vamos participar junto. E é legal demais. A Thalita também é super defensora do piloto. Na dúvida, né, Thalita? Faz um piloto. Faz um piloto. Na dúvida, faz um piloto. Eu vou acrescentar, na dúvida e na não dúvida, faça um piloto. Ou seja, de qualquer forma, pilote, prototipe, crie protótipos dos produtos de educação que você faz. Porque isso é
tão importante, a gente já prototipou coisa que a gente estava botando uma pilha naquela dinâmica, naquela atividade, chegou na hora, a gente falou, meu, nada a ver, vamos trocar isso aqui. Então, protótipo é para isso mesmo, gente. Então, super dica, parabéns por vocês já estarem atuando assim, Thalita. Acho que isso é fundamental. Aqui é sempre. E aí digo mais, aqui é projeto de MVP. Não espere ficar pronto para lançar. Lança e vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. Né? Porque se esperar, o tempo passa, a gente nem precisa mais daquilo, né? Sabe aquela história lá né, preparar, apontar fogo, que a gente escuta? A gente aqui é meio do preparar fogo, apontar. Então, você prepara um pouco e faz. Aí você vê onde acertou e aí você vai ajustando, porque acho que a gente tem essa ousadia de querer acertar de primeira nas coisas, é muito difícil, é muito difícil. Até fazendo a reflexão, né? Se a gente for olhar para a nossa experiência como aluno no mercado educacional, era isso, né? Você tinha a prova lá que você tinha que acertar de primeira. Você não tinha muita chance. Então a gente cresceu condicionado de que, cara, tem que acertar, tem que estudar, varar a noite estudando, para na hora ali do momento eu só acertar. E a gente sabe que não é assim que funciona a vida real. A gente vai, né, ter alguns tropeços. A questão é como que a gente se adapta para consertar rápido. Então acho que essa é um pouco disso, né? Um pouco disso. Deixa eu aproveitar que você falou aí da questão de avaliação de conhecimento. Esse é um tema legalzinho para a gente puxar aqui também, tá? O que a gente tem experimentado muito? Será que a avaliação, provinha, exame de conhecimento sobre o curso, o quão isso é eficiente? Eu não estou dizendo que não é eficiente, eu acho que é importante para você reforçar alguns conceitos. Mas o que a gente tem, os projetos onde a gente consegue trocar a avaliação de conhecimento, a gente não usa muito avaliação de conhecimento na Claro, mas os programas de educação onde a gente consegue colocar problemas reais para serem solucionados durante o programa, isso sim nos dá muito mais uma certeza, um sinal se as pessoas aprenderam ou não o que foi ensinado ali, tá? Então, a gente tem trabalhado muito solução de problemas nos programas que a gente tem feito. A gente tem aplicado o que a gente chama de capstone nos programas que são mais extensos. Então, por exemplo, certificação em Customer Experience, a gente tem programas de liderança com capstone também. A gente tem alguns programas onde a gente está usando o capstone. O que é o capstone? Já na primeira aula, você já começa a dividir em grupos, né? Já na primeira interação de educação, divide em grupo e a gente vai falar, sei lá, de empatia, por exemplo. Estou dando aqui um tema soft skill mesmo. Empatia. O grupo vai tratar, discutir um problema onde a empatia é importante e durante todo o treinamento, à medida que você vai trazendo novos conceitos sobre aquele tema, o grupo se reúne para ir trabalhando uma possível solução para aquele problema. E lá no final, a gente faz o pitch, né? A gente faz ali o Shark Tank, a gente tem uma banca que avalia a apresentação dos grupos. E isso tem dado muito certo, o pessoal adora fazer isso. E o mais legal de tudo, sabe o ROI que a gente tinha, maior retorno sobre investimento em treinamento, quando você traz problemas reais da organização, do negócio, e você traz a solução nos grupos de treinamento, ali nos grupos, nos alunos, você acaba trazendo soluções práticas e que, sim, aplicadas, elas trazem resultado. E aí você já vendeu, você já mostrou que o seu treinamento faz todo sentido, que o investimento já se pagou, entendeu? Nossa, e olha que legal você comentar. Eu não sei se você sabe, eu fico no Canadá. Eu estou no Canadá. Que chique você. Estou no Canadá aqui. A sua conexão está melhor que a minha, que estou aqui em Pinheiro, São Paulo. Legal você comentar isso, porque eu falei da questão da nossa educação de base aí no Brasil, né, com relação a essa questão de ser medido na base da prova. E aqui eu estou com os meus filhos adolescentes estudando aqui e minha esposa fazendo uma pós-graduação em RH aqui também. E, cara, é interessante demais, porque aqui, eu não vou dizer 100%, tá? Mas é muito próximo de 100%, tudo é baseado em problema.
E é interessante que eles fazem o seguinte, a matéria vai ter 6 semanas de duração, então assim, tem um problema-chave grande que ele é particionado. Então, na primeira semana de matéria, vai pegar um pedaço daquele problema. Aí, na segunda semana, acrescenta mais uma variável, depois mais uma variável, mais uma variável. E o grupo vai trabalhando aquele problema ao longo da construção do conhecimento dentro do curso, já na escola fundamental. Assim, eu até fiquei, né? Putz, será que meus filhos vão se adaptar? Mas é interessante como que a adaptação é rápida. Porque quando você fala do dia a dia, né, é intuitivo. A pessoa vai lá e é do dia a dia. Achei muito interessante porque aqui eu já vejo isso na educação de base, assim, não só na corporativa, né? É legal você comentar isso aí e falar que está dando resultado também, né? Eu acho que Ó, é legal porque isso é uma disrupção em termos para a gente no Brasil, que nós fomos escolarizados, né? A gente aprendeu fazendo provinha, enfim. E na verdade, quando a gente deveria estar vendo por que que você tem que aprender anatomia, por que que você tem que aprender geografia, relevos e tal, com questões práticas do cotidiano, né? É a questão da conexão prática com o dia a dia, é a questão da relevância. Isso torna mais relevante o aprendizado para o aluno. Diga, Thalita, eu te cortei, não, desculpa. eu só ia comentar que assim, o Rondinei diz que quando o papo é bom, o tempo passa rápido. E acredite ou não, a gente já passou 1 hora da nossa conversa. E aí Caramba! eu tô com medo do Instagram derrubar a gente, entendeu? Olha Passou assim, só, ó, Edu, papum. eu acho que a gente tem que chamar você mais vezes. Eu não sei se o Rondinei tem essa sensação. Eu conversaria com o Eduardo mais umas 2 horas, facilmente. Mas acho que Fácil, o Instagram fácil. vai derrubar a gente. Mas fica aqui meu convite, Edu. A gente faz algumas reuniões na nossa comunidade raiz, que aí é no Teams, e aí não tem hora, né? Com o pessoal mais fechado, a nossa turma lá no nosso WhatsApp. E fica o nosso convite para você bater um papo lá com a gente, que tenho certeza que a troca e a experiência com a galera que está lá com a gente seria incrível. Então, quero te agradecer por esse papo. E, meu, passou muito rápido, né, Rony? Ah, eu falo, como, de novo, um papo bom, ele passa rápido, mas ele não precisa terminar, né? Então a gente, né, acho que. Eu ouvi ontem uma coisa que me achei muito legal. A pessoa falou o seguinte: vamos pensar que isso é uma série e esse é o primeiro episódio da primeira temporada. A gente Boa, tem gostei. muito para construir aí, tem muito para construir. A Bárbara, que trabalha com você, ela já participou de um encontro lá da nossa comunidade também, quando a gente foi falar de um assunto lá, foi muito legal. Então, você também é super convidado. E aqui a ideia do Raiz é isso mesmo, é convidar e conversar com pessoas que estão executando na prática, no dia a dia, né, para trocar essa experiência de coisas que dão certo, de coisas que não dão certo também. Acho que assim como comunidade de área de treinamento, a gente sobe, né, a gente cresce todos juntos. E aí, se você puder, né, deixar uma mensagem final aí para quem está acompanhando a gente, especialmente com essa relação de humanizar esses treinamentos, de toda essa experiência aí, a gente vai ficar muito grato também. Muito bom. Que bom que passou rápido, né? Que pena que vai acabar agora, mas que ótimo que a gente vai manter em contato. Contem comigo, eu vou adorar poder participar dessas discussões, de outros temas. Eu adoro esse tipo de coisa. Estou muito feliz por esse momento aqui. Quando a gente fala do que a gente gosta, a gente aprende muito mais. E a gente enxerga novos caminhos, inclusive sobre o que a gente tanto tem certeza, né? E aí é aquela coisa da certeza de que eu nada sei. Eu acho que quando a gente começa a falar sobre o que a gente acha que sabe, a gente começa a entender que a gente não sabe nada, a gente está aprendendo mais. Meio filosófico isso, mas eu acho que esse momento aqui de essa 1 hora foi muito bacana também por essa troca. Considerações finais minhas, pessoal que tá ouvindo a gente, obrigado por estarem aqui esse tempo todo com a gente. Eu acho que a melhor mensagem que eu poderia deixar em relação ao desafio de capacitação, ao desafio de educação, é que você enxergue o propósito que há no teu trabalho. É muito mais do que trabalhar com treinamento e desenvolvimento. É desenvolver pessoas. Eu acho que quando a gente toma isso como propósito, a gente quer fazer o melhor. A gente não se contenta em entregar e pronto, sabe? De qualquer jeito.
mesmo que no dia a dia seja uma correria, que às vezes você vai entregar aquela coisa que, sabe, mas você tem um propósito e você cria mecanismos, você encontra ferramentas, o universo conspira e você acaba encontrando o caminho certo. E a outra coisa é lifelong learning. Não pare de estudar, não pare de buscar novos conhecimentos, falar com pessoas diferentes a respeito do tema, ler revistas, revista, né, gente, estou até antigo aqui, mas acessar conteúdos com temas diferentes. Eu às vezes tenho insights em coisas muito diferentes. Estou vendo moda, estou vendo arquitetura, estou vendo carro, estou vendo esporte, e às vezes eu encontro soluções que são interessantes e isso ajuda a gente, o nosso pensamento criativo. Então, vale a pena. Muito obrigado mais uma vez. Obrigadão, pessoal, que esteve aí com a gente. Thalita, Rode, muito obrigado. Adorei estar com vocês. Quero mais, quero mais. Tá mais do que convidado, gente. Tá fácil. Obrigado para todo mundo. Um beijo, Du. Muito obrigado, Rode. Obrigado. Beijão, gente. Especial. E até a próxima, Valeu. galera. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.